Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo ele é de número 429, dando sequência no livro Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então o tema ainda, o Vingador. E o próximo tema, magos e feiticeiros. Esse tema também é uma maravilha. Mas primeiro, nós temos que terminar esse tema, o Vingador. Então, voltando umas duas linhas apenas para que possamos dar sequência, Hermínio Miranda diz assim: o Vingador ou o obsessor, né? É aquele que tomou em suas mãos os instrumentos da justiça divina. Não confia nela, ignora-a ou não tem paciência de esperar por ela. Nós já comentamos em parte esse trecho em vídeos anteriores. Então, o Vingador ou o obsessor é aquele ser que ele toma e passa a fazer justiça com as próprias mãos, pois ele não acredita na justiça divina. O Vingador, o obsessor, eles não acreditam na justiça divina, pois também, muito menos na justiça do homem, porque eles sabem o quanto a justiça do homem é capenga. Falando mal, de forma alguma, mas nós vemos a justiça do homem aqui na Terra, principalmente, em que situação que se encontra. Pois bem, o Vingador ou o obsessor, ele não acredita em nenhuma das duas justiças. Por quê? Porque ele ignora a lei de causa e efeito, ação e reação. Ele ignora a imortalidade da alma. Então ele pensa que tudo que fizeram contra ele, todos permanecerão impunes e que ele apenas o prejudicado. Mas ele se equivoca. Ele se equivoca por causa da imortalidade da alma, por causa da lei de causa e efeito, ação e reação. E além disso, ele se equivoca tanto que a partir do momento que ele passa a fazer justiça com as próprias mãos, mediante a contabilidade divina, ele praticamente perde todos os teus direitos. Porque Jesus mesmo nos disse, tá aqui logo à frente,
aquele que com espada fere, com espada será ferido. Então não adianta fazer justiça com as próprias mãos. É lógico que, em meio a uma intempérie, em meio a uma surpresa, em meio a uma crise, a uma guerra, mediante a um crime, por falta de conhecimento dos desígnios de Deus, a pessoa não pensa duas vezes e passa a fazer justiça com as próprias mãos, mas não é a solução. Esse não é o melhor caminho. No entanto, as leis mosaicas, as leis de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Não volte para casa se você apanhou, porque se você voltar para casa sem ter resolvido o problema lá na rua, assim as pessoas agiam dessa forma antigamente, naquela época de Moisés. Aí vem Jesus, a lei do amor. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, perdoar constantemente. Não é perdoar a pessoa por aquilo que ela foi, e sim perdoar a pessoa por tudo que ela fez e faz. O dia todo perdoando a pessoa. Aí vem Jesus, se te bater de um lado da face, ofereça a outra. É óbvio que é preciso esclarecer algo aqui. Se te bater de um lado da face, ofereça a outra. Não é a face do rosto. Se te ferir, se alguém te magoar, se alguém te humilhar, se alguém desfizer, de você, tenha paciência. Não reaja. Não parta para a ignorância. E espere o momento certo para você bater no ombro daquela pessoa e dizer mais ou menos assim: olha, você me desculpa, mas eu gostaria de te dizer que com relação a essa situação você está equivocado. Então é preciso esperar o momento certo para levar o conhecimento do agressor de que ele não agiu corretamente. Tá aí, se te bater de um lado da face, ofereça a outra face. Não é a face do rosto. Se te agredirem moralmente, perante a sociedade, a humanidade. Aí vem Jesus. Aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atire a primeira pedra.
Aí vem Jesus, me deu uma moeda. E deram a ele uma moeda e ele faz a seguinte, mais ou menos, a interrogação: de quem é essa silhueta? De quem é essa face nessa moeda? É de César, mestre. É de César? Sim. Pois então dê a César o que é de César e a Deus, o meu Pai, o que é de Deus, o meu Pai. Então você observa que em momento algum o Cristo foi contra as leis mosaicas, as leis de Roma, os dogmas criados por eles naquela época. E continua até hoje, 2024, não ferindo ninguém. Mas é preciso entender que, mediante todas as situações que nós enfrentamos, não adianta fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos. Nós perdemos o direito perante a contabilidade divina. Tem pessoas que dizem assim: enquanto eu não lavar a minha honra, eu não sossego. Que honra é essa? Agindo contrário aos desígnios de Deus? Então veja bem, o vingador é aquele que toma em suas mãos os instrumentos da justiça divina. Ele não acredita. Não confia nela, ignora ou não tem paciência de esperar por ela. Não sabe ainda que o reajuste virá fatalmente através da lei de causa e efeito. Me desculpe. Ele desconhece. Ele não sabe que o reajuste virá fatalmente através da lei de causa e efeito. Nós sabemos que não é fácil, gente. Mas até quando nós vamos permanecer nessas condições aqui na Terra? Com ódio, com mágoa, com ressentimento. Fazendo justiça com as próprias mãos. É inevitável. A lei de causa e efeito é inevitável. Então, olha para você ver. Esse indivíduo não sabe ainda que o reajuste virá fatalmente através da lei de causa e efeito. E outra coisa, é preciso entender que todo mal que nós plantamos, nós acertamos as contas aqui na Terra. Não importa se nesta existência ou se nas próximas existências. Se nesta existência ou nas próximas existências, e não nesta vida ou nas próximas vidas. Aí está errado. Porque nós somos detentores de uma só vida.
a vida é uma só. As existências que encontram-se num número inimaginável. Enquanto houver necessidade de reencarnar até nos burilarmos. Então tem pessoas que pensam da seguinte forma, pensa e até diz assim: morreu, agora ele está pagando o que ele fez lá nas regiões umbralinas, na mão do demônio. Essa pessoa foi tão má aqui na Terra que hora dessa ela está provavelmente na mão do demônio, pagando tudo que ela fez aqui com a humanidade. Você vai me desculpar, mas não se paga, não se quita débito nas regiões umbralinas. Não se quita débito na pátria espiritual. Quita-se débitos aqui no corpo físico e não na erraticidade e não nas regiões umbralinas, conforme muitas pessoas acreditam. Acreditam porque ninguém as orientam. O que acontece é a lei de atração. Semelhante atrai semelhante. Então, se eu ajo no mal, é óbvio que terei do meu lado uma pleia de seres inferiores igual a mim, que me inspiram, me intuem. Assim que eu desencarno, né? Assim que eu morro aqui no corpo físico, eles me pegam e me conduzem até as regiões umbralinas, onde eu possuo semelhantes que aqui prejudiquei, que não me perdoaram. E é natural que esses seres que não me perdoaram, que aqui prejudiquei, que não me perdoaram e que, devido ao ódio, a mágoa, o ressentimento, a raiva, que também nestas situações se encontram nas regiões umbralinas, eles me torturam durante 25 horas. Só que é preciso entender, essa tortura durante, vamos pensar por esse lado, só para você entender, que eu permaneça 20 anos no umbral, sendo torturado por esses inimigos que fiz aqui na Terra. 20 anos sendo torturado. Eu não quito sequer um segundo dos meus débitos para com eles. Eles apenas agiram de uma forma para comigo, através do ódio, da mágoa, do ressentimento, o que equivale a dizer que eles
nada mais, nada menos, fizeram com que o nosso elo se apertassem mais. Porque quanto mais eles me torturam, mais eu os odeio. E quanto mais eu os odeio, mais nós nos atrelamos lá nas regiões umbralinas. Por isso que o perdão, ele desata nó. E não a vingança. Então vejamos. 20 anos na região umbralina, sendo torturado por esses que aqui prejudiquei. Não quito, não saldo os meus débitos para com eles nem 1 milímetro. E sim, nos complicamos mais ainda. Não sei se você conseguiu entender. Até que em dado momento, a misericórdia divina interfere, sabendo que nós, nessas condições, não temos capacidade de nos redimirmos por conta própria. Aí o que acontece? Os benfeitores, eles vão até aqueles lugares, até aquela região, nos resgata. Por exemplo, resgata eu e todos aqueles, meus inimigos que me torturaram durante 20 anos. E programa a nossa reencarnação. O nosso retorno ao corpo físico. Aí é natural. Nós retornamos praticamente quase que 100% na mesma família consanguínea. Por isso que toda família tem, como se diz aqui na terra o ditado, aquela pedrinha no sapato. Aquele irmão que dá trabalho, aquela irmã que dá trabalho, aquele tio, aquele primo, aquela prima que dá trabalho. Você deve passar por essa situação. Mas é necessário. Por que é necessário? Porque é aqui que eu vou, é aqui que eu consigo quitar os meus débitos de existências passadas para com todos aqueles que eu os prejudiquei. Se eu prejudiquei um número grande demais de pessoas, por exemplo, 50 mil pessoas, aí eles programam para que eu nasça aqui na Terra como um juiz, um advogado, um deputado, um vereador, um prefeito, onde eu beneficio centenas de pessoas, milhares de pessoas com alguns projetos aqui na Terra. Pois esses prefeitos que a gente vê por aí, não vou citar nomes, você acha que esses prefeitos, eles estão fazendo grandes vantagens, grandes benefícios? Eles estão criando grandes benefícios para a humanidade? Não, meu bem. Eles estão devolvendo aos cofres públicos. Eles receberam a oportunidade de nosso Senhor Jesus Cristo, a oportunidade de se redimirem. Por isso, retornam ao corpo físico, de vereador passam a prefeito. E na condição de prefeito, eles beneficiam 50, 70, 100 mil,
200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas, com tudo quanto é, enfim, projetos. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas que prefeito maravilhoso, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Devemos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de tê-lo como prefeito na condição de redimissão. Graças a Deus que ele se conscientizou ao ponto de nos devolver aquilo que em outras existências, de alguma forma, mediante algum cargo, alguma posição em outras existências, ele surrupiou dos cofres públicos, lesando milhões de pessoas. Você imaginava isso? Olha só, tudo tem um porquê, gente. Tudo tem um porquê. Ah, mas e o interesse da pessoa em... Porque a pessoa faz isso, interessado nisso. Nós não estamos aqui para analisar a vaidade. Nós não estamos aqui para analisar essas promoções, porque eles auto se promovem. É do feitio. É da natureza do ser que ainda se encontra em processo de evolução. Por isso nós não estamos aqui para ficar reparando o mal. Nós estamos aqui tentando mostrar o bem, as coisas boas. Por que milhões de deputados, governadores, presidentes, juízes, delegados, por quê que milhões agem corretamente e beneficiam milhões de pessoas? Por que milhões de gênios trabalham em prol da humanidade e beneficiam milhões de pessoas? Por que milhões de cientistas descobrem uma vacina aqui, uma vacina ali, que põe a imunização em bilhões de pessoas? Será que é à toa? Não, meu bem. Além da oportunidade que eles tiveram de se redimir, eles tiveram também a bondade divina de retornar e devolver à humanidade, aos cofres públicos divino, aquilo que um dia eles lá atrás tiraram no momento de fraqueza, porque nenhum ceitil fica fora da contabilidade divina. Tá vendo só como que é fácil o esmiuçamento? Vamos para o próximo vídeo.